Pensei nessa aqui. Ele fala, uma boa. Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterno, que segurar no que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei calar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. O medo estraga. O medo e mais nada. Long. O medo se vai quando ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterno, que segurar no que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei calar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. O medo estraga. O medo e mais nada. O medo estraga. O medo e mais nada. Long. O medo se vai quando ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Posso ouvir o som, ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente.
ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente, ser valente. Amém. Amém. Que letra, né? E eu gosto muito do Marcos, né? Quando você falou dessa letra, dessa música, não tinha como não topar, né, Jean? Deixa eu colocar aqui o meu fone agora, para o microfone ficar melhor. A Dani estava ouvindo a gente, mas agora ela vai me ouvir mesmo. Então, só dá um alô se vocês estão me ouvindo certinho. Beleza. E, inclusive, a gente vai usar um pouquinho dessa letra também, né? Dessa música. Não estava no script, mas na medida que você foi cantando, Jean, tem como não usar, né? Até dando um spoiler, né? Não sei cantar, não sei me calar, desaprendi a encarar a solitude da alma. A música fala de pavor, de medo, e a gente vai falar um pouquinho disso também. Bom, vou ler com vocês um texto para nos ajudar nessa reflexão, está em 2 Coríntios 12, 10. Enquanto vocês estiverem procurando aí para abrir, deixa eu ajustar minha tela aqui para ver melhor vocês aí. Já me pediu para falar um pouquinho sobre esse, claro, né, baseado no Evangelho, mas sobre esse tema de saúde mental, que nesse mês tanto se discute, se debate. Até a gente vê alguns que criticam o fato de, mas saúde mental não é só um mês, né? As pessoas não sofrem durante um mês só. E quando eu falo pessoas que criticam, eu estou falando dos meus próprios alunos lá no colégio, né? A gente começou a trabalhar esse tema em agosto, né, para fazer o projeto nesse mês, e eles falaram: Rafa, mas essas ações a gente vai fazer só esse mês? E aí? E colocaram na parede lá. Falei: não, vamos embora, vamos continuar. Tudo depende de vocês, né? Eu, como orientador, professor de vocês, mas se vocês manterem esse projeto. Então, eles criaram um Instagram. Na verdade, a gente dividiu a turma lá em 6 times, assim, né? Tinha o pessoal da decoração, o pessoal do Instagram, da mídia, o pessoal do DIY, faça você mesmo. Então, estão fazendo cartinha, né? Eu trabalho com ensino médio, então, primeira série está escrevendo cartas de motivação, de apoio para o pessoal do terceiro ano, que está passando pelo vestibular, esse ano tão difícil. Então, tem uma equipe da Tenda da Amizade, que é nos intervalos, essa galera da tenda, eles ficarem, ele montou ali um local ali, identificando que é a tenda, onde as pessoas que se sentem sozinhas podem ir lá conversar, podem ir lá trocar uma ideia, né? E bem legal. As caixas do desabafo eles estão fazendo também, onde cada um pode colocar ali na caixa o que está sentindo e tal. E o Instagram, inclusive, chama Vila da Vida, tá? Vila.davida. O nosso colégio fica na Vila Industrial, aqui em Campinas. O objetivo da Vila Industrial, então é Vila da Vida, depois segue lá, acompanhar o trabalho deles. E, então, para trazer esse tema, antes da gente ler, só esse conceito, né, de saúde mental, gente. Quando nós falamos de saúde mental, não dá para a gente só falar especificamente da mente em si, né? Porque saúde, se a gente olhar o conceito de saúde, pela OMS mesmo, né, Organização Mundial de Saúde, é o bem-estar biológico, psicológico, social. E já há um consenso muito grande de acrescentar o espiritual nessa definição também. Então, não é algo oficial, mas
digamos que a gente já pode considerar que saúde é o bem-estar biológico, psicológico, social e espiritual também. E está tudo interligado. Então, se o meu físico não está bem, as minhas emoções sofrem com isso. A minha parte social também, né? Se eu estou de cadeira de rodas, se eu estou debilitado, eu fico mais sozinho, fico com mais dificuldade de me encontrar com as pessoas. Eu começo a xingar Deus, né? A culpar Deus, porque está acontecendo aquilo comigo. Então, olha como uma coisa vai interferindo na outra, né? Então, falar de saúde mental é falar um pouquinho disso tudo. Claro que nós vamos focar aqui mais essa parte emocional mesmo, e também na parte espiritual, mas está tudo interligado. Bom, vamos lá. O texto diz assim, Paulo falando, por isso, por amor de Cristo, tenho prazer nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Senhor, obrigado por esse tempo, Pai, tão precioso de comunhão, ainda que seja através de uma tela, mas é através dessa tela que permite que a gente esteja junto, mesmo de lugares tão distantes. E nós te louvamos por isso, Pai. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Assim como se o Marcos Almeida disse que ele não sabe cantar, eu também não sei pregar, Pai. Eu não sei falar, mas o Senhor sabe. E eu sei que o Senhor pode me usar essa noite para, primeiramente, me abençoar e abençoar os meus irmãos também. Afinal, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu próprio. Eu também quero aprender contigo, Senhor. Nos ajuda e fique em nosso meio. Desfrute, Pai, do nosso meio e nós desfrutamos, Pai, da tua presença nessa noite. Em nome de Jesus. Que doideira, né, gente? Essa passagem assim não soa meio estranho para vocês? Como é que um cara pode ter prazer na fraqueza? Prazer nos insultos, nas necessidades, nas angústias, nas perseguições? Eu imagino Paulo falando isso, né, para Corinto, enfim, lá para o povo que ouviu isso, que leu isso primeira vez, né? Como aquilo deve ter soado estranho. E se foi estranho na época, hoje então, né, na nossa sociedade pós-moderna, como assim você está gostando de ser fraco? Né? O mundo é o dos mais fortes, né? Só o mais forte sobrevive. Ou então, o mundo das aparências, o mundo do Instagram. Ninguém coloca lá no Instagram que o feijão queimou, né? Que o pão do lepe não cresceu. Não, a gente posta se o pão ficou top, né? Engraçado que esses dias eu vi, não sei qual rede social foi, mas um jogador da Itália, ele compartilhou que ele, de um time famoso, não sei se Lazio, não sei qual time assim, ele foi na loja para ver quem que ia comprar a camiseta dele, né, que tinha lançado e tal. E aí ninguém comprou a camiseta dele. E ele postou o vídeo mesmo assim, né? E aí teve uma repercussão, mas eu vou deixar isso para falar depois. Eu às vezes começo a falar e vou dando spoiler, né? Mas grava esse exemplo que depois a gente vai falar disso. Mas que doideira, né? Como eu posso ter prazer em ser fraco, inclusive nos dias de hoje, né? Como é possível isso? E Paulo, ele vai além, né? Se a gente olhar no capítulo anterior, ali no Coríntios 11, ele fala, né? Ele expõe, ele escancara as fraquezas e as mazelas que ele passou, né? Então, eu vou ler aqui rapidinho, não precisa abrir, mas Coríntios 11, 24 a 30, ele fala assim, ó, 5 vezes recebi dos judeus, 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, no deserto, no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior
a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Então, enquanto nós vivemos uma época onde todo mundo esconde as suas debilidades, o Paulo ele escancarava, né? E como que a gente pode entender isso, né? Será que ele tinha prazer na dor? Que negócio é esse, né, gente? Será que Paulo ele era um adepto do masoquismo? E gostava de sentir a dor, né, no corpo dele? Que conversa de doido, né? Só que, para a gente entender um pouquinho melhor, a gente volta alguns versículos, ainda no capítulo 12, que ele vai falar assim, né? Do espinho da carne. Então ele diz que para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, ele está falando ali que ele teve uma experiência onde ele foi levado ao céu, e ali foi uma experiência incrível, maravilhosa. Então ele começa a dizer, para me impedir que eu me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne. Mas ele me disse, Deus me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então a gente começa a entender que o prazer de Paulo não estava na dor, na circunstância adversa, mas sim na consciência de que o poder de Deus iria utilizar aquela circunstância para tornar aquilo como glória, né? Aquilo seria um ambiente onde o poder de Deus iria repousar, o poder de Cristo iria repousar nele. Então ele tinha essa alegria por causa disso. Aí isso pode levantar uma pergunta, mas que poder, né? Poder do quê? Poder de derrubar as pessoas, né, num culto e as pessoas caírem no chão? Poder do que seria esse poder, né? Bom, eu entendo o seguinte, que esse poder a gente pode entender ali quando a gente vai para Romanos 8, 28 e 29, um texto bem conhecido, né? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E normalmente a gente para aí, né? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Só que o texto não para aí, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, eu entendo que todas essas coisas, né, contribuem para aqueles que amam a Deus, mas contribuem para quê? Para atingir o propósito de sermos feitos imagens conforme a imagem de Jesus. Sermos parecidos com Cristo, sermos irmãos de Jesus, né, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Existe um propósito aí. Então, eu penso que esse poder, né, que Paulo estava se alegrando através das adversidades, é o poder de Deus que nos transforma em Cristo, que nos faz semelhantes a Jesus. E aí, usando esse texto, o que eu quero compartilhar com vocês, falando aí de espiritualidade e dessa parte emocional e mental, de saúde mental, é sobre aceitação. Quero falar com vocês sobre aceitação. E vai ser um tema estilo Instagram, assim, post, né? 5 coisas que devemos aceitar para sermos mais saudáveis. 5 coisas. Dá um bom post, viu, Gê? Esses dias o Gê pediu para... Rafa, faz um post aí para a gente postar. Aí eu começo a escrever e vai longe. Falei, Gê, isso que eu estou escrevendo eu vou até usar para pregação, porque tá enorme. Aí eu fui fazer o outro, ficou grande também. Aí ele teve que fazer um resumo. Ficou muito bom, inclusive. Muito legal. Primeira coisa, então, gente, para a gente aceitar, para a gente ter uma vida mais saudável, e não só, e quando eu falo saudável mentalmente, espiritualmente, engloba tudo, né? Fisicamente, socialmente, é aceitar a nossa humanidade. Essa é a primeira coisa. Reconhecer e aceitar a nossa fraqueza, a nossa debilidade, a nossa pequenez, a nossa estrutura humana e falha, né? Quando eu tento maquiar isso
E é um conflito para nós, né? Quando eu me deparo com essa fraqueza, e aí a gente quer se esconder, a gente não quer aceitar isso. E nessa tentativa de maquiar, a gente corre o risco de querer tomar o lugar de Deus, né? Porque Deus é perfeito, nós não somos, né? E eu penso que quando nós encontramos a Cristo, quando temos um encontro com Jesus, e a gente se depara que Deus é perfeito, maravilhoso, e nós somos pecadores e precisamos dele, isso também pode causar um impacto, depois de um tempo muito grande, porque, nossa, mas por que Deus é tão perfeito e eu não? Essa conta meio que não bate, eu tenho que ser igual a Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me aceitar, né? Porque não pode, não é que Deus vai me aceitar se eu sou tão pecador assim. Então, ou eu começo a fingir que eu não sou tão pecador assim, eu começo, não, mas espera aí, eu sou um crente fiel, sou dizimista, eu vou na igreja, eu dou dinheiro para os pobres, né? Até que eu não sou tão ruim assim. Ou então a gente baixa o nível de Deus, né? Ah, eu tenho minhas falhas aqui, mas Deus é parceiro, né? Deus entende, Deus diminuir esse padrão de perfeição divina. A gente tem alguns mecanismos, né, para tentar se adaptar nisso. Sendo que, na verdade, a solução disso é a cruz, né? O que une esse gap entre a minha fraqueza e a perfeição de Deus é a cruz, é a ponte, né? Então, esse cuidado da gente querer maquiar essa fragilidade, porque é muito difícil para nós a gente achar que Deus não irá nos aceitar se formos assim, né? De sermos bons, né? Aí eu lembro da passagem do jovem rico, embora quando eu trouxe essa mensagem aqui, a gente não focou muito nisso, mas o jovem fala assim, bom mestre, né? Aí Jesus responde, por que você me chama bom? Só existe um bom que é Deus. Aí você fala, mas como assim, Jesus não era bom? E aí no fim, o que Jesus está querendo dizer? Que ninguém pode ser bom por mérito próprio, por força própria. Se nós somos bons, se nós temos bondade, é porque a natureza divina de Cristo está em nós. E ele sim é bom, né? Deus é bom, e se nós somos bons é porque ele é, e ele está em nós. Nós por nós mesmos, não. E a gente se surpreende, né, quando a gente não é bom, né? E sabe que essa surpresa revela que eu tô querendo ser igual a Deus, né? Quando essa surpresa me choca, nossa, eu sou uma pessoa horrível. Peraí, mas eu sou mesmo. Então, aceitar que isso faz parte da nossa humanidade. Aceitar essa pequenez. Pequenez não cachorro, né? Pequenez. Aceitar essa pequenez do ser, né? Da nossa fragilidade. E sabe o que é interessante, né? A nossa fraqueza e essa dependência, esse reconhecimento que nós não somos nada, é a matéria-prima, né? São matéria-prima para o aperfeiçoamento do poder de Deus em nós, é o que Paulo está dizendo ali. Né? Então, para nós nos tornarmos iguais a Cristo, nós precisamos encarar que é essa fraqueza que vai permitir. Se eu me recusar, se eu falar, não, eu não sou fraco, eu sou bom, Deus é bom e eu também sou, Deus é eu sou e eu também sou, não tem espaço para o poder de Deus se aperfeiçoar em nós. Mas se Deus diz, eu sou, e eu falo para ele, Deus, eu não sou, tu és, eu não. Então, existe ali um espaço para o poder de Deus se aperfeiçoar em nós. Mas é muito difícil, né, gente? A gente se abraçar essa fraqueza nossa, essa fragilidade, né? Uma perguntinha aqui que pode mexer bastante com a gente. Você perdoaria alguém que teria abusado e até mesmo assassinado o seu parceiro, seu cônjuge, seu filho, seu pai? Difícil, né? Eu confesso a vocês que eu desconfiaria muito, muito mesmo, sendo muito sincero, se uma pessoa tivesse uma pronta resposta, sabe? Não, Rafa, eu super perdoaria. Perdoaria numa boa, porque, afinal, nós somos cristãos. Nós temos que perdoar. Talvez essa seja uma resposta racional, né? Mas será que teríamos condições? Será que
né? Eu só de pensar enquanto eu montava a mensagem, meu Deus, a minha resposta era não. Eu não conseguiria Jesus perdoar. Eu acho que eu não teria essa condição. E aí, numa dessa, a gente pode entrar no conflito, né? Puxa, mas eu não posso, mas eu tenho que perdoar, né? Eu sou cristão, é minha função perdoar, eu não posso ser assim, não, então eu perdoo, mas eu acho que quando a gente responde que não, a gente está reconhecendo a nossa fraqueza, e nisso a gente dá lugar para Jesus, então, chegar e falar, eu consigo perdoar. Eu consigo, através de você, perdoar aquela pessoa que te fez mal. Então, é um paradoxo, né? Eu não consigo, Jesus. Eu reconheço minha fraqueza, diferente de não. Deixa comigo, Jesus. Dá o lançamento que eu mato no peito e caixa, né? Então, eu desconfio muito, assim, quando eu falo isso de mim mesmo, porque a tendência nossa é demonstrar, né? Diante da comunidade, que, não, sim, eu sou um cristão fiel. Eu sou um cristão top, né? Isso me faz lembrar aquela passagem da parábola do fariseu e do publicano. Eu vou ler rapidinho, está em Lucas 18. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, mexe bastante comigo essa passagem, porque muitas vezes a gente somos tentados a agir como um fariseu, que, Senhor, eu faço tudo certo, né? Não sou como esses outros pecadores e fracos, e eu sou Deus, né? É isso que o fariseu está dizendo. Eu sou Deus também. E o publicano, ele ali, reconhecendo a sua fraqueza, ele saiu dali justificado, né? Então, quando eu aprendo a aceitar a minha humanidade, pessoal, trazendo mais agora para a parte emocional psicológica, isso traz para nós saúde. Saúde. Porque o oposto, se eu vivo algo que eu não sou, a gente chama isso de incongruência. A psique, ela não bate. Peraí, você está falando que faria algo, mas aqui dentro não faria, não. Né? Quem já viu Divertidamente, lembra que tem as emoçõezinhas ali, uma brigando com a outra, né, e tal, aquela loucura. E às vezes é assim, a gente acha que, não, peraí, o que está dizendo de fato o meu ser, né? Na minha cabeça eu quero amar a pessoa, mas aqui dentro eu quero esganar ela. E quanto mais eu nego essa emoção, mais ela cresce. Esse que é o paradoxo doido da vivência humana. Quando eu falo, olha, fulano, ou para a pessoa, ou para alguém, nossa, estou com uma vontade de esganar a pessoa. E você põe isso para fora, você alivia a tensão. Aí quando você está diante dela, você não precisa mais esganar. Aquilo melhorou, aquilo passou, você pôs aquilo para fora. Agora, se eu falo, não posso sentir isso, não posso querer esganar a pessoa, eu não aceito isso, não, eu amo essa pessoa. Uma hora, isso pode vir à tona, de uma maneira que talvez a gente nem controle. Então, a primeira questão aí é aceitar a nossa humanidade. A segunda questão, já entrando nessa parte de emoções, é isso: aceitar os meus sentimentos e as minhas emoções. Nós temos enquanto cristãos, né, às vezes achamos que a gente não pode ou não deve sentir algumas emoções que às vezes sentimos, como raiva, tristeza, angústia, ansiedade. Ansiedade é uma emoção também. Ou então tendemos a dividir, né? Emoções boas
emoções más. Então, alegria, emoção boa, o amor, né? Solidariedade, compaixão, tudo emoção boa, né? Agora, a raiva é ruim, tristeza é ruim, medo é ruim, né? É bem provável que algum cristão, com certeza, já ouviu que não, cristão não pode ter medo. Afinal, o perfeito amor lança fora todo medo. Cristão não pode sentir tristeza, não pode ter raiva. E aí o que acontece? Uma pessoa que no dia a dia essas emoções elas vêm porque as emoções, gente, elas são biológicas, tá? É uma resposta natural a um evento que eu passo. Então, se eu estou aqui, de repente, não sei, aparece o patati patatá na minha tela aqui. Vocês já viram assim uns vídeos assim, você está vendo que é calminho, aí de repente aparece um demônio na tela? Você não vai olhar para aquilo e falar assim, nossa, deixa eu ver se eu vou ficar com medo. Não, você sente medo, você sente surpresa, aquilo acontece sem te pedir licença. Você sente aquilo. Né? E aí a gente fica nessa crise, né? Não posso ficar sentindo, mas estou sentindo. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que toda emoção, gente, ela é proveitosa para nossa sobrevivência. Toda emoção ela é proveitosa. Talvez você fale assim, Rafa, mas como assim, né? Porque como é que pode ter um proveito na tristeza? Sabe qual é o proveito da tristeza? A tristeza deixa a gente mais reflexivo. A tristeza deixa a gente mais isolado das pessoas. Sabe o que a tristeza está querendo fazer? Fazer a gente pensar sobre o que aconteceu. Teve um problema ali, de repente, no trabalho, você ficou triste. Aquilo te permite, essa tristeza, fazer com que você pare e pense sobre. Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Será que eu devo mudar alguma coisa? Só que nem sempre a gente aceita essa função da tristeza. A gente fica triste, mas a gente faz o quê? A gente não quer pensar sobre o problema. A gente vai lá e joga um joguinho, vai lá e assiste um filme, né? Sendo que ela, aí depois ela volta, né? Por que ela volta? Porque o meu corpo tá falando comigo, Rafa, ó, eu tô te deixando triste porque aquela situação não tá legal, cara. Você precisa pensar sobre aquilo. A própria raiva, né? A raiva, imagina, né, se alguém fizesse algo ruim para nós, não sentíssemos raiva, esse é um caos, né? Porque imagina, né? A pessoa começa a fazer algo por mim, eu deixo, eu não questiono, eu aceito tudo que vem. Né? Então, olha a importância das emoções no nosso dia a dia, na nossa vida. E não só isso, né? A gente encontra exemplos dessa importância na própria palavra, né, gente? Eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. Em Efésios 4:26 fala, né? Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, a gente pode se irar sim. Ou melhor, nós vamos nos irar. Não tem como evitar isso. Isso vai acontecer, só que há uma orientação para nós. Você pode se irar sim, mas não permita que essa sua ira te leve a pecar. Não é se você vai se irar ou não, mas o que você vai fazer com essa ira. Ou seja, não deixe, né, que essa ira que passe o dia e você não trate dela, e você não fale dela, e você não... Agora, para a gente falar dela, primeiro a gente precisa aceitar que ela está aqui, né? Se a gente negar, pronto, aí não tem nem como tratar. Outro exemplo, né? Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Jesus tirou. Jesus chorou na morte de Lázaro, Jesus sentiu tristeza. Também no Getsemane, né? Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus também teve medo, nesse momento mesmo, no Getsemane, né? Foram em seguida para o lugar chamado Getsemane, e Jesus disse a seus discípulos, sentai-vos aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e a angustiar-se. Então, se nosso mestre sentiu tudo isso, quem somos nós
para não se permitir sentir, não se permitir aceitar que aquilo está aqui comigo e faz parte do meu ser, da minha existência, né? Ou então a ansiedade, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Repare que aqui não tenham ansiedade, né? Vocês são proibidos de ter ansiedade, mas não andar ansioso. É como se estivesse dizendo, ó, vocês vão ter ansiedade sim, mas não permita que essa ansiedade seja a constância da sua vida. Se ela está acontecendo, fale sobre ela. E para falar sobre ela, não precisa aceitar que ela está aqui, né? Então, algumas recomendações. Então, nós precisamos aceitar, primeiro, a nossa humanidade, aceitar as nossas emoções. Terceiro, aceitar que Deus me aceita nessa minha fragilidade, que é o escândalo da graça, né? Como é que Deus pode me aceitar sendo eu falho e pecador? E eu gosto desse versículo aqui em Romanos 5:8, é um dos meus favoritos. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores, Deus ele provou o seu amor por nós. Ele não esperou que a gente primeiro resolvesse a nossa vida, né? Para então nos amar. Então não é uma relação de meritocracia, onde a gente precisa fazer algo para ser aceito. Nós fazemos muitas coisas, sim, por ele, para ele, pelo reino, mas não é para ser salvo, mas sim porque fomos salvos, né? Nós fomos salvos, então isso é tão importante para nós, é tão incrível para nós que a gente quer fazer parte disso, a gente quer expandir isso, mas não para ser aceito, né? E é tão triste, gente, ver tantos ministros, tantas pessoas que carregam, que fazem um trabalho pelo evangelho e muitas vezes sofrem tanto porque não entendeu isso, sentem um peso de garantir a salvação pelas próprias forças e aí começam a fazer tanta coisa. E nunca é o suficiente, né? Porque a nossa estrutura é falha, né? E aí fica nessa preocupação e nunca acha que dá conta. Inclusive, em muitos casos, infelizmente, de pastores que acabam tirando a própria vida, né? Claro que não apenas por esse motivo, né? Por tantos outros, mas isso também, né? Isso também é um peso muito grande, achar que a gente, por nós mesmos, faremos por merecer essa salvação, né? E quando nós entendemos que existe um ambiente de aceitação incondicional, isso nos dá segurança para também nos amar. Porque se eu entendo que Deus me amou, mesmo eu sendo falho, eu também posso me amar. Eu também posso olhar para as minhas fraquezas e ser mais amoroso comigo mesmo, ser mais compassivo comigo mesmo, ter mais paciência comigo, porque Deus demonstrou isso, né? Ele se entregou por mim, eu sendo um nada. Então, isso pode nos ajudar, assim, a começar, então, me aceitar também, né? Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Eu gosto de pensar que temos essa liberdade de aceitar quem somos, aceitar a nossa debilidade. Então, aceitar a humanidade, os nossos sentimentos e emoções, aceitar que Deus me aceita. Quarta coisa, aceitar o meu irmão, né? Aceitar a pequenez. Será que pequenez está certo? Tá certo, né, gente? Quando eu falo pequenez, me vem um cachorrinho. Aceitar a debilidade do meu irmão. E olha só, né? Se eu passo a lidar melhor e aceitar a mim mesmo, isso vai me ajudar a aceitar o outro também. Eu começo a ser menos rígido, né? A ter mais compaixão, ter mais temperança. Afinal, se eu sou fraco e debilitado, eu lembro que meu irmão também é. Se eu careço de paciência, compaixão e amor, meu irmão também carece. E se nós não temos essa consciência, a gente acha que nós somos super-homens, a gente pode pesar a mão muito grande, né?
pesar a mão muito forte contra alguém que me desagradou, alguém que pisou na bola comigo. E aqui, gente, existe uma coisa muito incrível nas relações sociais, é que a fraqueza ou as debilidades humanas nos conectam. Isso é muito forte. Lembra do exemplo lá do jogador, né? Que eu falei no começo? Ele postou um vídeo lá que ninguém comprou a camiseta dele. E o vídeo viralizou, assim. Todo mundo comentando. E ele postou mesmo, ó, tô aqui, ninguém comprou minha camisa e tal. E, pô, tava meio abalado, mas ele compartilhou mesmo assim, né? E aquilo, assim, eu imagino que não teria viralizado tanto se o vídeo fosse de pessoas comprando a camiseta dele. Pô, legal, uma galera comprou, né? Mas não, todo mundo sentiu que o cara, poxa, o cara ficou mal, né? Ninguém comprou a camiseta do cara, o cara deve estar triste pra caramba, né? As nossas fraquezas nos conectam. Quando nós percebemos que o outro, ele está despido, ele está sem armas na mão, sem pedras na mão, eu tenho coragem de me aproximar dele também, sem pedras, né? Se a pessoa já chega armado, já chega, pô, Rafael, você é assim, 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 eu também chego armado, você também é assim, assim, assim. Quando a pessoa chega e fala, Rafa, eu pequei, cara. Cara, eu pisei na bola com você, Rafa. Pô, Rafa, me desculpa, irmão. Nossa, putz, mandei mal, né? Você olha para aquilo, a nossa tendência humana, eu digo tendência, tá, gente? Porque tem casos que a pessoa ela vai usar aquilo para, né? Ainda assim, ela não tem aquela empatia, mas de uma maneira geral, nós tendemos a ter mais empatia, sermos mais empáticos quando o outro ele se permite ser fraco diante da gente. Aí aquilo acaba sendo menos ameaçador. E aí a gente pode falar, não, cara, não, pô, mas eu também pisei na bola, fica tranquilo, pô, eu também mandei mal, né? Isso que alguns minutos atrás, antes desse confronto, o discurso já estava pronto, né? Pô, você é um cara, você é um vagabundo, não sei o quê. Aí o outro veio sem pedras. Não, Rafa, pô, cara, eu pisei na bola, cara. Nossa, mandei mal. Aí a gente tem mais facilidade de também nos desarmar, né? Então, a fraqueza, a debilidade, ela nos conecta enquanto humanos. Existe um poder muito grande disso. E o oposto é real, tá, gente? Se nós temos mais facilidade de sermos empáticos na fraqueza, quando eu lido com alguém que é um super-homem, aquilo nos ameaça. Pode até nos admirar, né? A gente fala, nossa, esse cara, perfeito. Só que é aquela coisa, né? Ele é perfeito ou não. Nossa, eu não consigo chegar perto dessa pessoa. Olha a distância, né? Ah, essa pessoa nunca vai me aceitar porque ela é tão inteligente, ela é tão, né? Nossa, tão certinha, nunca erra. Ah, eu não, Então também isso afasta, né? E por fim, gente, a última coisa aqui para nós aceitarmos, baseado nessa passagem de Paulo também, é aceitar as aflições da vida, né? E quando nós temos essa consciência de que a vida ela vai proporcionar situações não tão agradáveis, que mesmo enquanto cristãos passaremos por tribulações, e essa também, infelizmente, é uma máxima, né, desse evangeliquez, ou dessa teologia da prosperidade, de que se você é de Deus, sabe, nenhum mal chegará à sua tenda, ou se chegou é porque você não é tão de Deus assim, né? Sabe, essa teologia que está totalmente fora daquilo que a gente, de fato, aprende com os próprios personagens bíblicos, né? Se eu vi um cara crente nessa vida, esse cara foi Paulo, né? E um cara que passou por muitas aflições. E isso, enquanto na nossa psique triunfalista, né? Isso, já era essa palavra que eu queria. Se teologia triunfalista. Deixa eu ver se agora eu li triunfalista, acho que me fugiu. Mas, puxa, se a gente vive, né, nessa perspectiva de que não teremos, né, ou não devemos passar por tribulações, nós sofreremos bastante, porque não adianta a gente simplesmente acreditar nisso. Vai acontecer,
nós vamos passar por problemas. Então, se nós temos já essa consciência de que as tribulações fazem parte, né, nós não vamos ser pegos de surpresa. Então, nós saberemos lidar melhor. Agora, se a gente achar que não, eu nunca vou passar por isso, quando eu passar, aquilo vai me dar um efeito tão grande, vai ser um mal tão grande para as minhas emoções, para a minha saúde mental, porque eu vou tentar achar culpado, eu vou tentar achar, mas o que está acontecendo? Quem que é o culpado? Sou eu? É Deus? Não, gente. As aflições fazem parte da vida. Então nós devemos aceitar também que isso vai acontecer. Né? Em João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, até na última semana, né, hoje quando você falou sobre Tiago 1, né, a tribulação como matéria-prima para o desenvolvimento da nossa fé, da maturidade, perseverança. Né? Então, sim, as tribulações fazem parte, sim. Agora, para a gente finalizar, né, será que aceitação é o mesmo que conformismo? Rafa, você está falando que a gente tem que aceitar tudo isso, mas como é que é esse lance de aceitar? Eu aceito né, deixo aquilo acabar comigo, aquilo me dominar e me derrubar? E a resposta para essa pergunta é que não é uma aceitação conformista, tá, gente? E eu leio para vocês uma frase de um psicólogo muito famoso, inclusive é o cara que é da minha linha teórica na psicologia, ele chama Carl Rogers. E ele fala assim, ó, o paradoxo curioso é que quando eu me aceito como eu sou, então eu mudo. Paradoxo curioso, que quando eu me aceito, então eu mudo. Então não é uma aceitação de, ai, eu sou fraco, eu sou isso mesmo, já era a minha vida. Não. Eu olho para aquilo que está acontecendo, para a minha experiência, eu aceito que aquilo é real, então agora eu posso trabalhar com aquilo. Então agora eu posso enfrentar aquilo, encarar aquilo. Seja no aspecto emocional, psicológico, seja no aspecto espiritual. Jesus, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Mas eu sei que você pode. Mas eu sei que ela está aqui dentro. Tá? Ela é real. Então trabalhe em mim. Usa como matéria-prima para me ajudar, para me desenvolver, para aumentar minha fé. Então é uma aceitação que promove, sim, uma mudança, que promove, sim, um desenvolvimento. Então, gente, uma perguntinha, né, para a nossa reflexão. Pode ter muitas perguntas, mas uma que me veio assim é por que é tão difícil, né, ser nós mesmos nos dias de hoje? Quais aspectos existentes em nossa sociedade nos desestimulam a sermos quem nós realmente somos? Né? O que a gente enfrenta? Por que é tão difícil? E eu coloco essa pergunta, mas também fiquem à vontade para comentar alguma coisa também, acrescentar algo, não somente responder a pergunta. Pergunta boa, respostas. Pergunta curta, resposta longa, né? Eu tenho a impressão que um dos motivos, para mim, muito forte, é o medo de não ser aceito. Né? Medo de ser. Eu costumo dizer que se as pessoas soubessem. A Dani fala, não fala isso, que as pessoas vão achar que você é maluco, né? Assim, se as pessoas soubessem o que passa na minha cabeça, elas não iam querer apertar minha mão. Né? Então, às vezes, essas máscaras sociais, essas formas de você
se boicotar, evitar se expor, né? É uma forma de garantir que você vai ter trânsito, né? Que você consegue acessar as pessoas. Igor Miguel tem uma frase interessante também que ele costuma dizer sobre essas questões, que ele diz assim, ó: quando você me vê fazendo algo de bom, não sou eu, é Cristo em mim. Agora, se você me vê olhando para um rabo de saia, se você me vê sendo agressivo com alguém, esse aí sou eu mesmo, né? Então, eu me reconheço naquelas coisas que não são tão aprováveis assim, né? Não são tão legais assim, e não me reconheço tanto nas que são positivas, né? Socialmente aceitas, tal. Então, de certa forma, eu consigo ver Cristo quando eu produzo algo de positivo, né? Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes esse algo positivo que nós produzimos faz parte de uma maquiagem só para uma aceitação social. Eu tenho muito essa impressão, assim, de que a minha dificuldade de ser transparente tem a ver com o medo de não ser aceito. Não sei se é só isso, mas porque primeiro me veio à mente. Eu sei que para mim é difícil ser transparente. Eu sou muito transparente e falo tudo que eu sinto para as pessoas, e pode ser qualquer uma, eu sou assim. Tudo que eu estou sentindo, eu vou falando. Só que isso está causando, eu falei para o Jean, está causando, as pessoas ficam longe de mim. Elas ficam longe, eu estou me sentindo muito, 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 muito sozinha. Está sendo bem difícil. Lá no serviço mesmo, cada vez mais, cada dia que passa é mais difícil. Eu peço para o Senhor a força dele, mas o pessoal chega a me deixar numa sala sozinha, assim. Só que nisso eu me sinto mais frustrada, mais para baixo, porque eu falo, nossa, como que eu consigo achegar às pessoas assim, né? E eu sou assim, eu sou de boa, sabe? Só que quando eu também vejo que uma pessoa tá contra mim ou tem alguma coisa contra mim, eu fico preocupada, entendeu? De ficar no mesmo local que ela fica. Preocupada com ela. Não, nem tanto comigo, mas eu me frustro dela estar assim comigo, entendeu? Então eu não quero causar aquele mal-estar. E eu sofro muito por isso, Rafa. Demais. Bom, abrir meu coração, né? Como sempre, eu sou assim. Eu falo para todo mundo mesmo. Tudo que eu sinto aqui, eu falo. Ai, ai. É difícil, né, Dani? Porque Como é difícil. nisso que você vai experimentando, essas consequências por falar o que está sentindo, é como se isso aos poucos vai te inibindo, né? Vai te inibindo. Eu não posso falar o que eu penso porque as pessoas não vão gostar, vão me deixar de canto. E aí pode ser que, de repente, a gente comece a não falar mais o que está passando para evitar conflito, só que aí eu engulo. E aí aquilo começa a tomar uma proporção grande na minha cabeça, que nem você falou, né? Nossa, tá tendo mal-estar com aquela pessoa, mas aí eu não falei nada porque eu não quero entrar em conflito, mas aí o que será que ela tá pensando? Ah, ela olhou torto para mim. E às vezes é algo que tem situações que aquilo tá mais em nós do que na outra, né? Às vezes para outra já passou e a gente nem sabe. Mas não, aquilo tá tão dentro da gente que aquilo às vezes continua real. Tem situações que, de fato, né? Você sente que ali tá. Os dois estão bicudas, as duas estão bicudas, mas aí a gente também não sente que não tem como chegar, conversar, falar. Ou talvez a gente também não tem medo de quando falar sair de uma maneira muito muito forte, né, Dani?
Ele falou assim, eu falo mesmo, né? Se a gente fala no calor da emoção, normalmente a gente vai falar talvez com mais pedras, né? E talvez por mais que seja positivo falar, se a gente fala no calor da emoção, a gente acaba muitas vezes machucando. Então, psicologicamente, isso é bom porque você põe para fora, mas você gera um conflito social. E, por sua vez, gera outro conflito emocional. Então, no meu caso, Rafa, é assim, eu sempre deixo a pessoa falar, eu nunca falo. Esse é o porém. Ela sempre fala, e qualquer coisa que eu quero consertar, eu já chego falando assim, me desculpa, me perdoa. Às vezes a pessoa fala, não, mas você é isso, você é aquilo. Sempre foi assim, sempre. Então, aí eu me machuco mais ainda. Aí eu me sinto pior ainda, entendeu? E sempre foi assim. A gente quer mais assim, não sei se a pessoa tem os problemas dela e aí eu não sei te explicar, mas é muito difícil, é muito difícil. Eu mesmo estou com um conflito lá com uma professora, não adianta e não dá, ela olha para mim torto, tudo. E pior que ontem, né, eu fui na sala dela, entrei para levar o material, falei, com licença, professora, eu só vou levar o material, falei assim, né? Aí as crianças começaram, tia Dani, tia Dani, tia Dani. Aí ela me olhou com olhar fulminante, eu fiz assim para as crianças. Eu fiz assim. Aí ela falou, aí uma das crianças falou, tia, quando você volta? Quando você volta? Eu falei, eu não sei, não sei, melhor não falar. Então, sabe, eu não posso ser eu mesma, eu não posso ser alegre, eu não posso sorrir para as crianças. Então, nossa, Rafa, tá me fazendo muito mal. Muito mal. Eu tô sofrendo físico, mentalmente, aumentei dose de remédio, sabe? Aí eu fico pensando em Deus, eu sei que Deus coloca a gente num lugar para a gente fazer a obra dele, tudo, né? Mas é o que você estava falando disso, né? Eu tenho que ver minhas emoções também, que tá fazendo mal para mim. Se eu só pensar nisso, eu fico meio sem saída nesses conflitos, entendeu? Eu falo, eu quero amar, eu quero levar a palavra para aquelas mulheres, para aquelas crianças. Mas cada vez que eu faço as coisas, eu não vejo a luz, é só coisa ruim, coisa ruim. Aí eu estava do lado da mesa, assim, caíram 3 cadeiras de ferro na minha cabeça, do nada. Aí eu fui correndo para o hospital, eu tô com uma dor de cabeça, assim, graças a Deus não aconteceu nada. Mas a minha cabeça dói, assim, muito. Fez um Então, galo. fez um galo. Então, espiritualmente, aquele lugar está muito carregado e eu não estou suportando, entendeu? Eu oro, meu pai ora antes, todo mundo ora, vocês oram, mas está insuportável e eu não estou aguentando. E eu não sei o que fazer, porque às vezes eu quero, às vezes eu mesmo falo assim, ai, Senhor, eu não estou suportando, não dá mais para mim. Já cheguei no meu limite. Desculpa, tá? Ficar falando, abrindo aqui com vocês, mas às vezes eu fico tão desesperada que eu preciso de gente, sabe? Só queria ter amigos de verdade. Eu não sei por que as pessoas se afastam de mim se eu amo tanto elas. Eu quero só o bem delas. Eu não consigo entender. Acho que aí tem um fator, até dentro daquilo que eu havia comentado de ter medo da rejeição, né? Da gente hipervalorizar as rejeições, né? Às vezes a gente é acolhido por uma pessoa e rejeitado por outra.
E dessa experiência de ser acolhido por um e rejeitado por outro, o que marca o nosso coração não é o acolhimento, é a rejeição, né? Ele tem parece que tem um peso maior, mexe mais com a gente, o fato da gente ser rejeitado. E às vezes até a pessoa que nos acolheu acaba servindo de... Fala, gente, se o fulano gostou de mim, por que que o outro não gostou? Se essa pessoa me acolheu bem, me trata bem, por que é que a outra não me trata? O que é que eu estou fazendo de errado? Né? Se eu trato os dois da mesma forma, se eu tenho o mesmo comportamento com os dois, como é que um me acolhe e o outro não? E eu não tenho resposta para isso. Eu não tenho resposta para essa pergunta. Algumas pessoas vão reagir de uma forma, outras vão reagir de outra forma. E eu não sei por que é que nos impacta tanto a rejeição. Por que que a rejeição mexe tanto com a gente, ao ponto da gente querer ser... Parece que a gente quer agradar todo mundo. A gente quer que todo mundo, né, nos acolha bem, com carinho, né? Mas se for 50-50, a gente vai ficar frustrado. A gente vai entender, ó, tá em equilíbrio. Metade sim, metade não, tá tudo bem. Não, não é assim que a gente reage emocionalmente. A gente reage, puxa, não consegui. Se de repente diz 10 pessoas, uma não nos acolher, uma nos rejeitar, também. Nossa reação é negativa por causa daquela uma que nos rejeitou. A gente teve uma experiência assim com a Isa na escola, né, meu amor? A Isa sempre foi uma criança muito social, assim, muito. Onde ela chega, ela abafa, ela é uma figura. E aí ela era pequenininha assim, e uma coleguinha falou assim: eu não gosto de você. E ela acabou com ela. Essa afirmação de uma colega. E aí eu tive várias conversas com ela assim: Isa, todo mundo gosta de você, só essa que não gosta. Não era suficiente. Ela ficava muito frustrada por causa de uma colega não gostar dela, né? E a gente cheguei aí em reunião com a mãe dessa menina, né? Na escola, os professores chamaram a gente e a mãe falava: eu não sei por quê, o que ela tem, qual que é né, a questão dela. A Isa nunca fez nada para ela, tal, mas tinha uma dificuldade de aceitá-la e ela falava abertamente: eu não gosto de você e pronto. E era duro lidar, assim. A Isa ficava muito frustrada. Demorou um pouco para ela assimilar isso e tocar para frente, né? Não sei se você tem resposta para isso, Rafa. Por que é que a gente se ofende tanto com a rejeição? Sei lá, eu olho para Jesus com os 12 e um traiu, né? E parece que Jesus não ficou muito chateado com o Judas, assim. A impressão que me dá é que ele sabia que ia traí-lo naquela mesma noite, ele lavou os pés do Judas e estava tudo certo, né? Mas a gente parece que se ofende, e isso magoa, isso mexe lá dentro. Nem todo acolhimento do mundo compensa uma rejeição, parece. Eu penso que Jesus sentiu a dor, viu, Gia, da traição. Com um beijo você me trai, Uhum. né? Talvez antes de pensar numa resposta para isso, eu queria acolher o que a Dani colocou e falar para você, Dani, que é motivo de muito orgulho e honra mesmo saber que eu, que o Matheus, que o Gilbert, que o Davi, nós somos um espaço onde tem liberdade para você ser o que você está sendo agora, sabe? Eu vi até que você acabou pedindo desculpa e é normalmente uma reação nossa, né? Desculpa por estar causando falando essas coisas difíceis para vocês, porque a gente sabe que causa um sofrimento no outro quando a gente sofre. Mas é para isso que nós fomos chamados, né? Compartilhar as cargas uns dos outros. Isso. Nossa, tinha tanta coisa para falar, gente, sobre hoje, né? Quando o Jean falou, e aí não ia dar para falar, nossa, né? Imagina, né? Vocês vão ficar cansados demais, né? Mas uma das coisas é essa, de compartilhar os fardos uns dos outros, de sofrer junto, né? A gente vive numa sociedade onde todo mundo quer curtir
a parte boa, né? Mas e aí, né? E na hora que tá tendo um problema, a gente muitas vezes não sabe como lidar. E eu vou dar um exemplo, Dani, muito próximo da sua realidade. Acho que vai fazer muito sentido para você no trato com crianças. Olha só como nós somos muitas vezes, enquanto pais, enquanto educadores, tá? Imagine uma criança que caiu e ralou o joelho. E ela tá chorando de dor, tá? Normalmente, o que o tio ali da escola, o professor, ou até mesmo o pai, o que a gente fala para essa criança? O que a gente fala, gente? Vou abrir para vocês. O que a gente fala? Uma criança está chorando, o joelho ali, né? Tá chorando e tal. O que a gente faz? O que a gente fala para ela? Não chora, vai passar, já tá passando. Não foi nada. Foi nada. Diminui a dor, né? Aí eu pergunto, o joelho é de quem? É da criança ou é do tio? Em quem que tá doendo, né? Em quem que tá doendo? Já passou aonde, meu filho? Tá aqui doendo. Como é que já passou? E aí, a criança, às vezes, ela engole o choro mesmo. Aí o que o tio pensa? Poxa, super ajudei essa criança, né? Só que, na verdade, ela tá ali reprimindo aquela dor porque ela fala assim, nossa, eu não posso chorar para esse tio, senão esse tio não vai me aceitar. Você já é grande. Eu lembro que até você trouxe esse exemplo uma vez, Dani, que ó, você ouviu alguém falando lá, você já é grande já, você não pode chorar. Né? Bebê. Falou, bebezinho, vai voltar para o maternal. Você é um bebezinho. Olha como que a gente não aceita as emoções do outro. E sabe por que a gente não aceita? Ou pelo menos uma ideia disso? É que quando a gente vê alguém próximo sofrendo, isso dói tanto na gente Empatia. que a gente quer que pare a dor do outro, mas sabe por quê? Não é muito pelo outro só, não, é por mim também. Eu quero expressar a minha dor de ver você sofrer. Sim. Aí eu falo para você, para de chorar. E não foi nada. Ou seja, a gente está não aceitando que a gente está sofrendo também. Então, talvez chegar para esse menininho e falar, olha, eu tô vendo que tá doendo pra caramba. E eu vou ficar aqui com você até passar. Até passar. Pode chorar. Não tem problema. Eu tô aqui. Então, estar junto no sofrimento. Deixar aquilo passar. Deixar aquilo tomar o seu rumo natural. Deixar ela chorar, precisa chorar. Se sair ranho, deixa sair ranho. Põe ali um lencinho para ajudar, mas deixa. Nada de engole esse choro, nada de... Então, por isso é uma das coisas que essa professora não gosta de mim, porque eu fui tentar fazer várias vezes isso, ela falou, não faça isso. Ela fez. E como eu fico também, eu penso desse jeito que você falou, sempre pensei assim, na dor, né, da criança, tudo. Ela tá sofrendo do jeito dela, né? Aí, só que eu sou impedida. E cada vez que eles me chamam ainda, tia, nossa, é insuportável. E eu não sei porquê, né? A pessoa poderia achar legal, né? Falar assim, tá ajudando, né? Alguma coisa, mas... Então, tá insuportável ficar num lugar vendo tudo isso, ainda como se fosse eu tô fazendo errado. Então, é complicado. Estar em um lugar onde você não pode ser quem você é. Exatamente. E ainda ser julgada por isso. É. Ainda se sentir... qual que é a palavra? Que não consegue ajudar as crianças, porque... É que eu tô fazendo. Impotente, né? Talvez seja... Uhum. Tô me sentindo tudo isso que você falou. Frustração, triste. Hoje foi difícil. Hoje eu queria só ficar na cama. Hoje eu não queria nem falar a verdade. Não queria nem acordar. Porque eu fico muito triste. Eu falei, nossa,
é uma oportunidade tão linda, porque Deus sabe do meu coração, Deus sabe o quanto eu gosto de criança, eu gosto muito, quem me conhece sabe. Eu prefiro até ficar com as crianças, eu tenho mais liberdade de ficar com as crianças, com os adolescentes, do que com os adultos. Por causa de um bullying que eu sofri tudo, e por causa dos adultos serem assim, eu meio que fico mais com criança e com adolescente. E aí deu essa oportunidade. Eu fiquei tão feliz quando eu fui. Eu falei, nossa, eu vou cuidar de criança, tudo. Aí meu chão desabou quando aconteceu isso. E cada dia que passa é só mentira, só fofoca, só coisa ruim. E agora que eu fiquei doente, que a cadeira caiu em cima de mim e tal, as mulheres nem olham para mim. Deixa eu na sala, a secretária falou, não, a Dani vai ficar numa sala separada. E elas nem falam mal oi, assim, eu chego, bom dia, tal, nem olha direito. Eu falo, nossa, mas o que está acontecendo? É estranho isso. Eu mesmo estou confusa. Obrigado por compartilhar, viu, Dani? Por nada. Confio em vocês, amo vocês. E vai ter coisas, viu, Gê, que não vai ter muita resposta não, viu? A gente vai simplesmente escolher passar junto, sofrer junto. Uhum. Seja na rejeição, seja no que for, né? E na medida que eu encontro pessoas que me ajudam, que me permitem aceitar essa rejeição, aceitar essa tristeza, eu vou também me aceitando. É verdade. Na medida que eu me aceito, eu vou aprendendo a lidar melhor. Não quer dizer que quando alguém me rejeitar, eu vou, nossa, super de boa, né? Não. Mas quando eu vou desenvolvendo essa autoaceitação, quando o outro não me aceita, aí o meu mundo não cai mais. Uhum. Isso pode mexer comigo, mas espera aí, eu tenho a mim mesmo e eu gosto bastante de mim, assim, sabe? Das minhas dores e fraquezas. Então, até, sabe aquela música Beijinho no Ombro, assim? Então, bem, você tá perdendo uma amizade top, sabe? Claro, eu lamento que essa pessoa não me quis, mas ela também tem o direito, né? Imagina se ela não tivesse o direito de... Ela tem que me suportar. Que dó dela, né? Porque eu também tenho minhas fraquezas, né? Uhum. Ela é livre, e eu aceito que ela é livre para ir e vir. Eu aceito que eu também sou para ir e vir, para estar, para permanecer ou não, né? Então, tem coisas que a gente não responde, a gente só aceita, mas não de conformismo, de aceita de que, ok, vamos passar por isso, vamos chorar por isso sim, vamos ver se cabe alguma decisão ou não, mas quando a gente entra no modo de negação, aí a coisa piora muito. É o que a gente chama de absorver o golpe, né? Você sente, passa e segue, né? E aí, Dani? Boa noite. Eu tô aqui lavando louça. Hoje foi ela, viu? Que fica lavando. É. Não sou eu, não, viu? Assim, nossa, Rafa, você é meu exemplo. Eu falei, não, gente. Não, a Dani também aqui, pô. Não, mas não é sempre. Ela também dá exemplo. É, com certeza. Não dou... É que hoje eu tava me dando nos nervos. E eu sei que quando é ele, eu não cobro, né? Tem que ser no tempo dele. Então eu aprendi a não cobrar. Então, se eu quero muito, eu vou lá e faço. Ela aceitou isso. Né? Aceitou. Isso, para mim foi algo muito difícil, mas eu aceitei. Eu vi mais porque eu tava ouvindo, né? Tava ouvindo a Dani falar. E eu lembrei muito de uma situação que eu passei essa semana. Eu sou muito igual a você, Dani. Eu adoro que as pessoas amem eu quero que todo mundo goste de mim. Eu detesto que as pessoas não gostem de mim. Eu não consigo
suportar a ideia de alguém não gostar de mim. Para mim é muito difícil. Eu até estava lembrando de alguns episódios, para você ter noção, eu sou tão no extremo disso que uma vez quando eu namorava o Rafa, tinha uma menina que declarou para mim que gostava dele. Eu quis que ela gostasse de mim. Eu quis convencer a menina que gostava. E o Rafa tentou durante muito tempo me explicar que não preciso que todo mundo goste de mim, né? Mas até que eu tenho aprendido de uma maneira bem difícil, assim, até dolorosa, assim, também, sabe? Mas eu me lembrei de um episódio dessa semana que uma cliente minha ficou muito brava, e meus clientes, eu detesto que meus clientes fiquem bravos. Então, tipo assim, eu faço o que for preciso para os meus clientes ficarem satisfeitos. Se eles quiserem, minha irmã brinca, tem um vídeo que rola entre nós da família, né? Que ela me imitando assim, você quer que eu limpe o seu chão com a língua? Tá bom, eu limpo, porque eu sou desse tipo, sabe? Tudo para as pessoas se sentirem bem. E eu peguei, e uma cliente ficou muito brava comigo. E eu estou fazendo um treinamento relacionado à minha profissão, porque isso afeta muito no meu lado profissional também, né? Quando a gente traz para o lado espiritual, o pessoal costuma falar, é questão de identidade, você tem que saber quem você... Só que é muito difícil a gente tratar isso em todos os âmbitos da nossa vida com esse ponto, né, sobre identidade. E uma coisa que tem me ajudado muito, né, que eu tenho um pouco de vergonha de falar, mas assim, eu estou fazendo um processo de coach profissional. Eu tenho muita vergonha, porque eu já fui preconceituosa, e hoje eu faço parte desse time. E ela fala para mim assim, Dani, quando a cliente for rude com você sobre o seu trabalho, foi o que aconteceu, foi bem pontual, ela falou assim, tudo isso é falta de você reconhecer quem manda ali no processo. Ela não pode falar desse jeito assim com você. A profissional é você. Se ela falar que tá horrível, não, peraí, não é do seu gosto, mas não está horrível. Eu vou te explicar a lógica disso, né? Então, é muito dessa questão, assim, de você aceitar também que as crianças gostam de você, você é boa com as crianças. Não reprimir isso, né, por conta de pessoas que talvez não gostem desse seu jeito. E isso é uma coisa que tem me ajudado bastante, sobre afirmar quem eu sou, afirmar no que eu sou boa, né? Pegar meus pontos fortes, eu falo, porque eu sempre foco muito no que eu sou ruim, por exemplo, né? No que alguém, na minha desorganização, enfim, e eu tenho tentado focar mais nessa questão da aceitação do que eu sou boa, sim, porque para mim é difícil até mesmo falar isso, né? Eu sou boa em fazer tal coisa. Por quê? Porque eu tenho medo de ofender quem não é tão bom como eu. Por exemplo, as crianças gostam de você, e que bom que elas gostam de você, né? E aceitar isso, porque isso é um amor que tá vindo. E criança, eu falo que é o bichinho mais sincero do mundo. Porque criança sabe quem gosta, criança sabe de tudo isso. Então, aceitar a sua dor, mas também aceitar o amor, né, que vem por parte delas. Isso é uma coisa que tem me ajudado bastante, que é sobre aceitar quem eu sou. Eu sou boa nisso, sim. As pessoas gostam de mim por isso, sim, sabe? E é algo que tem me ajudado bastante nesse processo de aceitação. E o Rafa sempre fala, quando o cliente reclamar, aceite a dor dele. Para mim isso é muito difícil, porque eu tenho que falar, não, você tá certo. E eu acabo, às vezes, passando por cima de mim para dar razão para o cliente, né? Isso também não é certo. Para a gente ter tanta empatia por nós como a gente tem pelo outro. Isso é muito importante também. Só vim para falar isso, que Ai, muito obrigada. Estou espremidinha escutando você. Muito obrigada. Que você se sinta abraçada, viu? E eu não fico aqui, gente, porque eu tenho TDAH, eu não consigo ficar parada olhando no computador. Não, sem problemas, imagine. Mas eu escuto sempre vocês, tá bom? Ela assiste série, tipo radionovela, ela põe na TV e vai fazendo as coisas. Eu não sei ficar parada pra nada. O Jean não aguenta isso. Eu fico com o computador Ele aberto. Ele fica bravo. Mas eu também assisto com o computador aberto fazendo outras coisas. Mas se eu vou fazer alguma coisa, você já pausa, você fala. É porque eu não confio que ela vai prestar atenção. Eu sou assim. Eu dou, assim, se ela não estiver focada, ela não lembra depois. Eu dou pause,
Eu para ver um filme, alguma coisa, eu fico atento a cada fala. Até fala assim, né, de, olha, não, mas está tendo algum diálogo importante, vamos ver essa parte, né? Ela pega o contexto geral, tá tudo certo. Tá tudo bem, né? Eu Às só vezes eu pauso, ela tipo sai para alguma coisa, eu pauso, ela não precisa pausar, tá tudo bem. Não, calma, é que vai acontecer alguma coisa agora importante para a história. Eu sou desses também. Gente, eu vou voltar Como eu tenho um pouquinho de noção do roteiro, eu sei quando tá vindo quando tá vindo o gancho, né? O novo. E aí eu falo para ela, falo, agora é melhor pausar, porque vai acontecer alguma coisa importante aqui. Sempre. E eu tenho que assistir direto também, se eu não consigo não olhar ali. Audiovisual eu não consigo. O podcast eu trabalho ouvindo, né? Mas série não consigo. Filme também não. E o pior é que eu fico regulando ela, né? Fica. Mas qualquer olhada pro lado aqui, eu já dou pause, né? Qualquer olhada. A cachorra chega em cima assim, eu já pauso também, porque daí a gente já perde. É chato. Alguém passou na frente e eu já fico nada. Porque senão eu me perco. Eu consigo ouvir, assim, fazendo outras coisas sem inglês. Agora, anime, essas coisas não dá, né? Japonês, uma coisa meio complicada. Ou aquelas séries dinamarquesa. Um idioma nada a ver. Não tem como. Ela gosta de Dorama, que é uma plataforma só Novela japonesa. Ela só vê dublado, né? Porque... Não, o Vic não tem dublado. Nessas você é obrigado a ver, né? Mas ela prefere sempre dublado para ouvir a voz, né? Para não precisar ficar vendo. Aqui em casa também. Fazer sempre dublado. E assim, nós somos aqueles exemplos de um casal que um gosta de dublado e o outro detesta. Eu odeio filme dublado. Mas assim, ao longo dos anos, eu reparei que hoje eu sou mais condescendente, assim. Hoje eu até consigo assistir e não sofro, mas antigamente ela tá de prova. Não assistia, assim. Se fosse dublado, eu não via. Eu acho que eu tô perdendo a voz original, eu tô perdendo informação, eu não consigo. Não conseguia, até que vai, assim. Mas aí... eu gosto do dublado dependendo do que for, né? Os dubladores têm que ser prestigiados também. A dublagem brasileira é a melhor. Incrível. É um baita trabalho. Teve uma vez, eu lembro, o pessoal da igreja reunido para assistir algum filme, né? Acho que na casa do meu pai, alguma coisa assim. A gente acho que namorava ainda. Aí veio essa, né? E aí, vai ver dublado, legendado? Daí a Dani, dublado, né? Daí tinha uma lá, espertona, que é a mais inteligente, né, de todo mundo. Não, legendado, porque dublado vai perder o som original, não sei o quê, né? Ela queria, tipo, impor que todo mundo tinha que ver legendado com ela, porque ela queria legendado, né? Enfim. Daí eu falei assim, mas a legenda me tira a atenção, né? Eu prefiro dublado. Se é dublado ou legendado, eu prefiro dublado. Daí, não, mas e o som original? Tá bom, então, vamos ver sem legenda. Vamos ver em inglês sem legenda. Aí, pera. Aí já não vai dar. Não, então vamos ver dublado, então. A briga foi essa. A legenda toma... E eu tenho problema com legenda mesmo. Eu fico ouvindo e conferindo se o que o cara tá falando é o mesmo que tá na legenda. Enfim, me perco todo. A legenda me atrapalha muito para assistir. Meu inglês não é tão bom, mas eu prefiro assistir sem legenda em inglês do que com legenda. Aqui, às vezes, a gente assiste dublado com legenda. Nossa! Dublado com legenda. E é engraçado porque a gente vê os erros, né? Isso. A dublagem falou alguma coisa, a legenda é outra, totalmente. Sky tinha isso, né? Tinha alguns canais que ficava a legenda fixa, que não dava para tirar na Sky. E aí a gente ficava assistindo. Nossa, eu me perco muito. Eu disperso totalmente no assunto. O engraçado é que no Instagram, né, Reels, né, vídeos assim, diz que colocar legenda traz mais fixação para o conteúdo, né?
E claro que para algumas pessoas, que nem, né, Jéssica, aqui para você não é muito legal, mas de uma maneira geral, as pessoas prendem mais atenção do que só áudio, né? Quando tem algo escrito ali, ela vai lendo, vai ouvindo aquilo. Talvez seria bom se fosse o mesmo texto, né? O problema é que geralmente a legenda é uma, a dublagem é outra, porque o cara faz o encaixe da palavra, que soa melhor, que sincroniza melhor com a boca e tal. E na legenda não tem essa preocupação, né? Sim. Daí geralmente são textos diferentes. E é isso que me incomoda. Que tem um texto ali. Igual quando você está lendo um texto bíblico e está lendo versão diferente, né? Eu disperso fácil também. Eu fico, não, nessa hora ele está usando isso, mas esse verbo vai Eu juntar. conheço essa versão diferente, né? Eu decorei assim na escola musical. E às vezes a pessoa está falando uma, eu estou ouvindo uma versão e lendo a outra. Eu fico um pouco perdido. Eu fico um pouco perdido. Mas é um problema meu. Não é... Muito bem, povo. Mas, Rafa, excelente Valeu. reflexão, cara. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Pôs a gente para pensar em um monte de coisas. Com certeza. E essa questão da autoaceitação, né? De se aceitar em sua própria condição, talvez seja o que nos força a vestir essas máscaras, né? Eu falei de princípio, eu falei de o risco, o medo de não ser aceitado pelo outro, mas queira ou não, o outro reflete quem eu sou, né? Na verdade, eu tenho medo de não ser aceitado pelo outro porque muitas vezes dentro de mim isso não está bem resolvido, né? Eu não me aceitei ainda, né? Até aquela minha fala lá, se você soubesse o que passa na minha cabeça, você não ia querer apertar minha mão. Isso reflete um pouco o que eu penso sobre mim, né? E talvez o outro não tenha a mesma leitura que eu tenho, né? Mas eu faço um juízo de mim muito negativo. E aí eu projeto isso no outro, né? E crio uma autoimagem imaginando o que o outro pensa do que eu penso. Porque é muito, para nós fica muito lógico, né? Poxa, se eu não me aceito assim, é óbvio que o outro não vai me aceitar. Como assim o outro vai me aceitar se eu não me aceito, né? Então a gente fica com muito medo. Ao mesmo tempo, aquilo que a gente não encontra dentro da gente, a gente vai buscar isso fora, de algum jeito. Esperando que alguém, pelo amor de Deus, me aceite nessa minha dor. Só que é como um step, né? Eu preciso que o outro me aceite, só que eu aqui dentro não me aceitei. Então, ou eu vou ficar duvidando. Será que a pessoa gosta de mim mesmo? Não é possível que ela goste de mim. E aí eu vou sempre ficar até levantando conflitos com essa pessoa para me garantir que, de fato, ela me aceita. Olha que difícil, né? E por que eu levanto isso? Porque eu aqui dentro não aceitei. Então, é delicado essa situação. Delicado demais. Ao mesmo tempo, a gente passa a se aceitar mais quando eu tenho alguém que se dispõe a me aceitar mesmo. Né? É um processo difícil, porque a pessoa ela vai te testar. Ela vai testar você. É como que assim, não, deixa eu ver mesmo se ela gosta de mim. E aí ela põe todas as mazelas para fora, sem perceber muitas vezes, sem estar consciente. Ela não quer causar um problema, ela não quer ser ciumenta, mas ela é ciumenta para testar se o cara gosta mesmo. Porque ela não se sente segura de que ele gosta. Estou dando esse exemplo, né? E tantos outros. E aí o que muitas vezes acontece? Às vezes o cara não aguenta, o cara vai embora, a menina vai embora. Aí ele reforça, tá vendo? Eu não sou uma pessoa boa. Eu não sou uma pessoa aceitável. Então, ou a pessoa, né, vai ter alguém que vai pagar o preço. E aí que é muito lindo de Jesus, né? Jesus pagou o preço, cara, para nos amar do jeito que nós somos. E aí eu começo a entender isso e aceitar, cara, é possível eu me aceitar. Alguém pagou o preço. E aí, nas nossas relações, nós sermos Jesus para alguém que não conhece Jesus, né?
Então a pessoa ela não se aceita, ela é ruim, ela é tal, mas eu continuo amando essa pessoa. Eu continuo ali com ela. Eu continuo aguentando os BO. Aí ela começa, cara, ó, desisto, viu? Eu tô vendo que você me aceita mesmo. Você começa a perceber que ela começa a não mais demandar. Alguém que era tão ciumento agora diminuiu bastante. Alguém que tinha um comportamento mais, né, punitivo começou a diminuir porque não precisa mais, porque ela também está se aceitando. E está aceitando que o outro aceita ela, né? Olha que bonito. Mas difícil. Um processo difícil. Muito bom. Uau! Uau mesmo. É profundo, né? É muito lindo. A nova gíria aí do momento alugou um apartamento na cabeça do pessoal. Como é que é essa gíria? Não conheço. Eu te mandei É, do Whindersson, um cara com um apartamento na cabeça do outro. Um apartamento. é, Não presta atenção. Tem um duplex. Ah, é? isso. Ô, Dani, desculpa brincar, mas estão jogando cadeira em você, estão jogando apartamento na gente. O negócio, tá certo, viu? Tá difícil, viu? Eu sou meio velho, né? Bom, vocês estão junto comigo, né? Vocês não são novinhos também, não. Mas para mim é mind-blowing, né? Quando a cabecinha, né, explode, assim. Acho que talvez seja isso a ideia do apartamento que caiu. Não sei se eu entendi bem a gíria. Quando a pessoa, tipo, consegue dominar sua mente. Tipo, ela te deixa tão mal que ela aluga um apartamento na sua cabeça. Alugou um apartamento é que você vai ficar ali há um tempão. Ali, entendi agora. Entendi. Então, nossa, eu entendi tudo errado. Eu achei que era derruba o apartamento. Por isso que eu falei da cadeira. Nossa, gente. Não entendi nada. Ele não entendeu isso. Agora eu entendi. Aluga um apartamento. Eu estava ouvindo derruba um apartamento. Aí, alguém tacando o apartamento na cabeça da pessoa. muito bom. Muito bom. Tem algum motivo para a gente orar? Para a gente juntos orar? E aí? Acho que essa questão do trabalho da Dani ainda é um motivo para a gente permanecer, né, em oração. Eu percebo nisso uma emocional, né, uma questão assim. Ao mesmo tempo, também eu entendo que o nosso inimigo ele sabe das coisas que nos afetam, né? E eu entendo isso, sim, como uma resistência espiritual mesmo, algo para a gente orar para que o Senhor ajude, né? Interceda em nosso favor, né? Eu não tenho uma tendência muito pentecostal nesses aspectos, mas eu tendo a reconhecer que há algo para além das limitações pessoais ali envolvido, né? É claro que nós lidamos com esses dois, vamos dizer assim, com essas duas esferas, esses dois aspectos, paralelamente, né? A gente não deve espiritualizar todos os aspectos que acontecem na nossa vida, orar e simplesmente ignorar que eles existem, negar, né? Ao mesmo tempo que eu creio que nós também não devemos cientificar todas as coisas e ignorar o aspecto espiritual das coisas, né? Então eu diria que seria importante a gente orar por isso, né? Permanecer orando por isso, assim como nós oramos quando alguém está internado, quando alguém tem qualquer outro tipo de mal, né? E não vamos deixar de passar uma consulta, de passar pela cirurgia, né? Às vezes acontece, né, de chegar na cirurgia e, né, Rafa? A coisa já está mais ou menos resolvida, né? Mas não é esse nós não oramos
e não vamos à consulta esperando que isso aconteça todas as vezes, né? Mas nós fazemos as duas coisas, né? Então eu creio que sim, nós devemos permanecer em oração pela Dani nesse sentido, nos colocando como parceiros dela, né? Nessa luta dela. E eu entendo o efeito terapêutico disso também, para nós mostrarmos para ela que nós estamos aqui, né? Que nós estamos juntos com ela nessa luta, que ela não está sozinha, né? Acho que isso é importante também. Mais alguma coisa? Tudo certo? Hoje não me vem à mente um pedido assim. Mas se eu lembrar, eu mando no grupo lá. Sempre Tá bom. Vamos lá. Vou orar por ela, então. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse grupo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque mesmo distantes fisicamente, o Senhor tem aproximado os nossos corações, tem nos ensinado uns com os outros. O testemunho a mensagem do Rafa hoje nos edificou todos nós, Senhor. Obrigado pela vida dele, Senhor. Obrigado pelo seu estudo, pelo tempo que ele dedicou, Senhor, a conhecer mais desses aspectos, Senhor. E como é precioso ter um amigo como ele. É verdade. Como é precioso estar aqui, sendo edificado nesse sábado à noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe a essa reunião, o Senhor permitiu que a gente estivesse aqui. E o Senhor nos tocou o coração essa noite, Senhor. É verdade. Obrigado, porque o Senhor se faz presente nas palavras do Rafa, o Senhor se faz presente no nosso compartilhar de vida aqui. Sim. E não existe nada mais precioso que isso, Senhor. Obrigado que o Senhor nos faz sua família, seu corpo, sua igreja. Muito obrigado, Senhor. Queremos interceder em especial pela vida da Dani e pelas lutas que ela tem enfrentado ali na prefeitura, na creche. Senhor, nós cremos que o Senhor não quer fazê-la sofrer, mas o Senhor deseja o seu crescimento, seu amadurecimento. E muitas vezes isso vem acompanhado de dores. Muitas vezes isso nos afeta ela, Senhor. Nós clamamos que o Senhor a fortaleça nesse processo, que o Senhor encha ela de vigor, Senhor, de valentia, como nós cantamos. Que o Senhor se faça presente na vida dela, Senhor. Que toda emoção seja útil para o seu crescimento, para que ela possa absorver essas emoções, Senhor, e não simplesmente ignorar ou negar ou demonizar essas emoções, mas que elas façam parte da sua vivência e a levem a um lugar que o Senhor tem para ela. Amém. Senhor, que todo mover do inimigo das nossas almas naquele lugar que visa ofendê-la, que visa atacá-la, que visa diminuí-la, que caia por terra no nome de Jesus. Que toda tentativa do diabo de desarticular a sua vida, de derrubar as suas experiências, de diminuir o seu valor, que caia por terra no nome de Jesus. Nós sabemos o valor da Dani. Nós sabemos que ela vale mais que o mundo inteiro. Nós sabemos que o Senhor Jesus derramou seu sangue precioso pela vida dela. E nós aqui fazemos coro. Nós aqui concordamos com esse valor e queremos reafirmar aqui o nosso compromisso com ela, que nós estamos aqui como companheiros de oração, como pessoas que se preocupam com ela e que não vão deixar ela sozinha nesse momento. Então, que essa verdade seja interiorizada no coração da Dani, Senhor. Que ela não duvide disso. Que ela não duvide do nosso compromisso com ela. Que ela não duvide do compromisso do Senhor com ela. Do seu amor por ela. E que ela seja fortalecida nessas lutas. No nome de Jesus. Amém. 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 Eia!